Olá, irmãos e irmãs da casa de Irmã Rosália. Muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E o estudo de hoje, ele vai se dar sobre o capítulo 13, que nos diz: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos falar especificamente do item 19, que traz como título Benefícios pagos com a ingratidão. E ele começa lá no Evangelho nos fazendo a seguinte pergunta: Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com ingratos? O que a gente deve pensar dessas pessoas? Mais egoísmo elas têm nos seus corações do que caridade, porque todos aqueles atos que elas praticam em prol do próximo, para ajudar o próximo, elas fazem de maneira calculada, ou seja, eu só vou ajudar fulano se lá na frente ele puder me ajudar. Ou fazem o bem, mas pensando no bem que possam receber no futuro. Então essas pessoas calculam os ganhos que terão com aquela ação, com a prática do bem. E então o Cristo vem e nos traz a seguinte lição: a nossa a maneira correta de se praticar a caridade é de forma desinteressada. O bem ele deve ser praticado desinteressadamente. Este é o bem agradável a Deus. É dessa forma que nós devemos agir, tendo em nossos corações que agradar a Deus significa ajudar ao próximo e seguir, sem nos preocupar se ele gostou, se não gostou, se ele nos é grato, se fará algo por nós ou não. E se nós temos o pagamento desse bem que fizemos aqui na terra, nós não o receberemos no céu. Nós devemos ajudar a todos, independente de ser rico, de ser pobre, estando ao nosso alcance, nós devemos ajudar. E devemos ajudar principalmente aqueles que são mais fracos do que nós, mesmo sabendo que esses irmãos não terão como nos agradecer, não terão como pagar por esse bem que receberam. Deus leva isso muito mais em conta. Mas tem muita gente que se pergunta: mas como é que eu vou fazer o bem? Como é que eu vou praticar a caridade se muitas vezes eu não tenho nem o necessário para mim mesmo? O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Ora, num momento como esse, em que nós estamos atravessando uma pandemia, nós encontramos várias e várias pessoas ao nosso redor precisando de ajuda, não só de bens materiais. Há muitas pessoas que precisam de um ombro amigo, precisam de uma palavra, precisam de apoio. Quantos não perderam familiares e estão chorosos, necessitando de apoio moral, necessitando de alguém que os ouça, que os ampare? Isso também é uma forma de caridade. Nós podemos fazer a caridade em forma de pensamento, através de uma prece, por essas pessoas, por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que sofrem. Mesmo quando não temos nada de material para dar ao próximo, uma prece não custa nada a ninguém. Podemos, por palavras, como eu já disse, né, auxiliar a todos esses companheiros que estão ao nosso redor. Neste momento em que nos encontramos, tão particular, o que não faltam são pessoas que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra que os reconforte, que traga em seus corações os ensinamentos do Cristo, né? E muitas vezes a gente precisa também e deve ser caridosos, exercer a caridade, praticar a caridade com aquelas pessoas que não precisam de bens materiais. O sofrimento ele é igual para todo mundo. Todo mundo sofre com a dor, com a perda, né? Com as enfermidades. A enfermidade não escolhe a quem atingir. E essas pessoas que têm os bens materiais em excesso, que não precisam de nada materialmente falando, precisam muitas vezes de uma palavra amiga, precisa de alguém que ouça o que eles têm a dizer para aliviar seus corações, né? Então, muitas vezes nós podemos fazer isso. Então, quando escolhemos fazer o bem a todos, porque muitas vezes somos pagos então com a ingratidão. O que Deus espera de nós quando isso acontece em nosso caminho? Ele está nos testando. Ele quer ver se a nossa perseverança é forte, se a nossa fé em praticar o bem, a nossa perseverança em praticar o bem, se ela é resistente às pedras que estão no nosso caminho. É isso que Deus espera de nós, né? Porque lá no Evangelho, no item 12, ele nos dá a chave para entrar no céu. E a chave para entrar no céu é exatamente essa. Como ele diz lá no item 12: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus. Chave que tendes em vossas mãos.
Ora, para fazer o bem, para fazer a caridade, nós não precisamos de bens materiais. Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa força, nós temos a nossa palavra, o nosso pensamento em forma de oração. Então nós podemos ser úteis, nós temos em nossas mãos, como diz lá no Evangelho, a chave para entrar no céu. Se nós temos essa chave, por que não entramos então no céu? É claro, de uma forma figurada ele colocou aqui, mas não deixa de ser. Por que não entramos no céu? Porque nos falta boa vontade, força de vontade em fazer aquilo que o Cristo nos propôs, em executar as palavras do Cristo na nossa vida, trazer para o nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo, praticar a caridade, seja a quem for, colocar em prática o maior mandamento do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, coloquemos em prática esses ensinamentos do Cristo. E fica aqui a nossa reflexão para pensarmos bastante sobre o que podemos fazer pelo próximo, fazer a caridade desinteressadamente. Muito obrigado. Deus esteja com todos vocês.